Amada família, neste domingo a palavra de Deus nos chama a atenção com relação à generosidade e que através da generosidade Deus age com a sua providência. Deus não nos desampara quando nós colocamos toda a nossa confiança nele, quando nós nos desprendemos de tudo que é humano e olhamos para o que é transcendente, aquilo que está em Deus, que vem de Deus e que podemos encontrar em Deus. Então a liturgia de hoje nos fala do desprendimento, da generosidade, que através dessa generosidade, deste desprendimento, Deus abençoa a vida dos generosos e Deus age no meio da humanidade a partir da nossa generosidade. Jesus faz dois julgamentos no evangelho de hoje. O primeiro julgamento contra os doutores da lei e depois um julgamento ele faz com relação àquela pobre viúva que deposita 2 pequenas moedas no cofre do templo. Então, amada família, vamos por parte diante destes dois julgamentos que Jesus faz no evangelho de hoje. O primeiro, Jesus nos chama a atenção daquelas pessoas que muitas vezes se fazem de santas, mas que por detrás das suas atitudes, elas são completamente diferentes daquilo que pensávamos que fossem. E assim Jesus nos chama a atenção para estarmos atentos às máscaras que muitos usam. Fica quieta, Marina. Então Jesus nos chama a atenção com relação às máscaras que muitos usam e se escondem atrás destas máscaras e que se fazem de boas pessoas, muitas vezes para te destruir, para atrapalhar a sua vida, para te corromper, para te fazer mal e te levar para o caminho do mal. Quantas e quantas vezes nós nos enganamos com as pessoas. E Jesus nos fala dos doutores da lei que conheciam tão claramente a lei, tinham a missão de ensinar as leis de Deus, mas as atitudes deles não eram coerentes com aquilo que eles conheciam. Como eles sabiam que deveriam agir, eles não agiam como deveriam agir. Então, amada família, ontem, brincando com as crianças na missa da tarde, eu perguntava a elas, eu dizia a elas, na verdade, vocês precisam estar atentos com relação às pessoas que se fazem de boazinhas, mas se aproximam de você para te fazer o mal. E ali eu queria alertar a criançada para tantos perigos que as nossas crianças enfrentam hoje e que muitas vezes elas são abusadas, elas não têm coragem de dizer. Muitas vezes a gente só ouve falar de padre pedófilo, mas se vocês prestarem atenção, e como padre, quantas e quantas vezes os casos de abusos sexuais que acontecem dentro da própria casa, com pais, às vezes, avós, tios, parentes muito próximos. Então eu alertava a criançada ontem na missa das crianças com relação a isso e dizia, vocês precisam estar atentos porque muitas vezes pessoas se aproximam de você com uma boa conversa, com um jeitinho muito doce, mas estão se escondendo. Vocês conhecem alguém assim? E aí eles gritaram, sim! Quem vocês conhecem assim? A Carminha da novela que acabou. E aí eu fiquei meio perdido. A Carminha. Eu não sabia quem era a Carminha. Quem era a Carminha? Era a personagem que fazia, aí eles me contaram que para o marido, para a sogra e para a cunhada, ela era uma pessoa maravilhosa, fantástica, fabulosa, boazinha. Mas por detrás ela aprontava. E as crianças me disseram que ela era uma peste, era uma encapetada, que as crianças disseram. Então, na vida real ou na ficção, nós sempre vamos encontrar Carminhas. Carminhas que se aproximam de você, que se aproximam de nós, muitas vezes com uma boa aparência, com um bom papo, mas que querem algo mal, que querem nos levar para o caminho errado,
que nos incentivam, que tentam nos enganar, que tentam nos passar para trás, tentam nos pisar. Então, amada família, duas situações. Precisamos estar atentos com estas pessoas que usam máscaras no relacionamento conosco, seja na família, seja no trabalho, seja na igreja, seja em tantos ambientes que nós frequentamos. Precisamos estar atentos. E num segundo momento, ou talvez primeiro momento, precisamos tomar cuidado para nós não usarmos máscaras, para nós não nos tornarmos pessoas falsas, pessoas que, por um lado, se demonstram uma coisa, por outro lado, outra coisa. Em casa você é uma pessoa, na igreja você é outra. Como eu digo sempre para vocês, eu olho para vocês e só vejo anjos e santos. Eu canso de dizer que eu, ao olhar para vocês, os meus olhos ficam ofuscados de tantas auréolas brilhantes que eu vejo na cabeça de vocês. Mas quem conhece você, quem conhece o seu chifre, não da traição, mas quem conhece o seu chifre de maldade, de perversidade, se há, são os seus familiares. Eles que te conhecem sem máscaras. Mas quando muitas vezes você sai de casa, você coloca uma máscara para se relacionar com os vizinhos, uma outra máscara para ir à igreja, uma outra máscara para ir ao trabalho, uma outra máscara para namorar. Então, amada família, precisamos tomar cuidado para não nos desconhecermos. E quantas vezes pode acontecer de nós não nos reconhecermos? Já aconteceu isso com você? De você fazer uma coisa tão perversa que você chegou a se desconhecer pelo que você falou, pelo que você fez, da forma que você agiu? Com certeza. Então muitas vezes nós nos desconhecemos. Então nós precisamos olhar para o espelho da vida que Deus coloca diante de nós, e Ele espera que nós tiremos toda máscara e consigamos nos enxergar, que consigamos nos ver e nos percebermos quem verdadeiramente somos. Quem você é. Não um personagem, mas quem você é de verdade diante de Deus. A tua imagem agrada a Deus? A tua imagem verdadeira é coerente com a palavra de Deus pela fé que você professa? Então, amada família, Jesus hoje deixa tão claro isso para nós. Precisamos estar atentos. No segundo julgamento do Senhor, na verdade não é nenhum julgamento, mas ele olha para aquela mulher, aquela pobre viúva, e mostra que ela vive a generosidade, que ela está verdadeiramente desprendida de tudo, até mesmo das duas pequenas e únicas moedas que ela tinha para viver. E ela entrega aquelas duas únicas moedas. E Jesus exalta a generosidade daquela mulher. Generosidade que muitas vezes falta em nós. Generosidade que nós vemos mais uma vez na primeira leitura de hoje, quando mais uma viúva, agora na primeira leitura, nós nos deparamos com a viúva de Sarepta, onde Elias entra nesta cidade de Sarepta, que está vivendo uma grande seca, e as pessoas estão passando muitas dificuldades, e Elias pede a esta viúva água. Vendo a boa vontade dela, ele abusa um pouquinho mais, ele pede também pão. E aquela viúva, imediatamente, ela se angustia, e ela diz a Elias: olha, eu só tenho um punhado de farinha, um pouquinho de óleo, um pouquinho de azeite. Só dá para fazer um pão. E eu já estava me preparando para fazer esse pão, para eu e meu filho comermos, e depois esperar a morte. Amados, Deus age na generosidade. Deus olha para os corações generosos. Deus olha para a tua generosidade, para o seu desprender-se das coisas do mundo, das coisas materiais. E o que acontece? Deus promete àquela viúva
que não lhe faltaria farinha nem azeite. E foi o que aconteceu. A viúva acreditou, ela confiou e ela experimentou a providência divina. Ela fez o pão, ela comeu, o seu filho comeu, Elias comeu e não faltou pão, não faltou nem farinha e nem azeite naquelas tigelas. Então, amada família, Deus age em nossas vidas a partir da nossa generosidade. Mas muitos poderiam pensar que a generosidade se dá somente no desprender-se do dinheiro. Não, amados. Nós podemos ser generosos de muitas e muitas formas. Você pode ser um pobretão, você pode estar desempregado, sem uma moedinha de 5 centavos na carteira. Mas você pode ser generoso. Você pode ser generoso no teu amor, na tua paciência. Você pode ser generoso ao ouvir alguém que quer desabafar. Você pode ser generoso no afago a uma pessoa que está sofrendo porque perdeu alguém. Você pode ser generoso de muitas formas. E a partir da tua generosidade, da nossa generosidade, Deus age no mundo. Que possamos hoje viver esta palavra, perceber estas duas questões. A generosidade a qual o Senhor nos chama a viver, a verdadeiramente sermos generosos e arrancarmos de nós as máscaras que muitas vezes nos confundem, que nos impedem de nos percebermos e de sabermos quem verdadeiramente somos, porque só mudamos, somente nos convertemos quando conseguimos de verdade nos enxergar no espelho da vida, neste espelho que Deus coloca diante de cada um de nós. E a missa é esse momento de se enxergar. A missa é este momento de se perceber. E ao nos percebermos imperfeitos, precisamos nos incomodar com isso. Quando você passa na frente de um espelho, inevitavelmente você olha para o espelho e inevitavelmente você dá uma ajeitadinha em alguma coisa, seja na roupa, seja no cabelo, seja na maquiagem. Homens e mulheres, jovens, crianças e adultos, todos são atraídos por um espelho. Estou falando mentira? Não estou falando mentira, porque a gente vê, não pode botar um espelho que todos são atraídos por um espelho. Se sinta hoje atraído pelo espelho de Deus. Olha para esse espelho. E todas as vezes que nós nos olhamos no espelho e percebemos que alguma coisa está fora do lugar, nós queremos acertar, queremos dar uma ajeitada. Hoje, Deus coloca diante de nós o espelho da vida. Olha, tenta perceber o que não está bem em você, o que está te deixando feio, desajeitado, mal arrumado. Claro que eu estou falando espiritualmente. Perceba o que precisa ser ajeitado na tua vida e pede a Deus para te ajudar, para que Ele te ajeite, que Ele te ajude a se arrumar melhor espiritualmente. Então, amada família, nesse instante de silêncio, eu te proponho a fazer a sua oração a Deus e pedir ao Senhor: Senhor, me ajuda, eu preciso me enxergar, eu preciso me perceber, eu preciso entender o que precisa melhorar e mudar em minha vida. Eu quero ser melhor, eu preciso ser melhor, e que eu possa ser mais generoso, que eu possa ter um coração cada dia mais generoso.